Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 5 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, na realidade ainda pode alterar essa variação aqui de menos 0,13%, porque está dentro do leilão de fechamento, alguns ativos aqui já saem do leilão de fechamento. Temos o Ibov com a formação de um padrão de reversão dos candles, chamado de estrela cadente. A perda da mínima do pregão de hoje reforça uma sinalização aqui para se ter um movimento de baixa. Então, olhando para o gráfico 60 minutos, fica um pouco mais claro ver essa possibilidade de gerar até um pivô de baixa no G60. Mas o sinal um pouco mais relevante seria um fechamento para baixo, em termos de baixa, sinal mais relevante, fechamento para baixo 71.827 pontos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, em qualquer momento dela, dê um like aí na videoanálise, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua audiência, lembre-se de se inscrever aqui no canal e também receber aqui as recomendações. Para receber as recomendações no seu celular ou desktop, pode clicar aqui nos procedimentos, nesse card que está aparecendo para você, para ler os procedimentos aí e testar durante um determinado período. Futuros, gráfico aqui de 60 minutos no índice, mini índice abriu com forte gap de alta, mas não sustentou, não fez nova máxima, veio um movimento forte para baixo, gerando inclusive o retorno para baixo do gap de alta, e fica aqui nesse momento aqui, esses 3 a 4 candles, na realidade está no último candle aqui do pregão, esses 4 candles que vão sendo gerados, a gente teve 4 para baixo, está tendo 4 aqui, vamos dizer assim, de correção. Então, dentro de uma sinalização aqui para baixo, principalmente perdendo a mínima do pregão de hoje, localizado na casa dos 72.450, fica mais para um cenário se buscar operação na ponta vendedora. Mais interessante se abrir aqui subindo e gerar um topo aqui um pouco mais acima até dos 73 mil pontos, seria mais interessante, ou seja, demonstrar fraqueza para subir e uma sinalização um pouco mais relevante para baixo para o G60, apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora. Se abrir caindo e parar aqui de maneira fraca em cima desse patamar de suporte, localizado abaixo da mínima de hoje, que é na faixa de 72.255, se aproximando dessa região gerando fundo aqui, é o que apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora. Depois disso, dólar, mini dólar no pregão de hoje, abriu já com forte gap de baixo, gerou todo um movimento fraco aqui para cima pelo gráfico 60 minutos e agora está dentro desse movimento de baixa no G60. O fato é que a gente tem a tendência de baixa no dólar, desarmou a possibilidade de montar aqui um pivô de alta no gráfico 60 minutos e segue dentro dessa tendência de baixa. Dentro desse atual movimento de baixa no G60, mais favorável para se buscar a operação na ponta vendedora, em termos aí de atuar a favor da tendência. Para gerar a operação de compra, o ideal é que aqui no gráfico 60 minutos ocorra alguma sinalização de fundo ascendente acima desse fundo aqui, ou seja, acima da mínima do pregão de hoje de 3.122,5, para apoiar um pouco mais a possibilidade de se buscar a operação de compra num gráfico de menor periodicidade a favor de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos. PETR4 pregão de hoje, alta de 1,55%, já abriu com forte gap de alta, fechando em alta, mas com um candle de baixo, ou seja, a abertura foi acima do fechamento no pregão de hoje. Então temos a Petro ainda está no leilão de fechamento, ou seja, pode alterar um pouco essa variação de 1,55%. A perda da mínima de hoje é que reforça a primeira sinalização para se ter o que? Uma movimentação para baixo no gráfico diário, onde o primeiro nível de suporte ficaria na faixa ali dos R$14, número redondo, essa máxima desse topo aqui anterior, R$14,03. A perda da mínima do pregão de hoje pelo gráfico 60 minutos representaria uma sinalização de pivô de baixa no G60, ou seja, revertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa no gráfico intraday. Vale 3, pregão de hoje apresentando um candle aqui, já fechou o pregão, já saiu do leilão com queda de 1,38%. Esse candle aqui tem um padrão de reversão dos candles depois de um longo movimento de subida. A Vale gera uma sinalização de provável topo no gráfico diário, que é o nome desse padrão é uma nuvem negra. A perda da mínima desse candle reforça a chance aqui de gerar uma movimentação para baixo, ou seja, a confirmação desse padrão de baixa. Se olharmos também para o gráfico de 60 minutos, isso seria a formação também de um pivô de baixa no G60. E se tiver mais alguns candles aqui para cima, ainda reforçaria a sinalização de um ombro, cabeça, ombro no gráfico de 60 minutos. Ou seja, além do pivô de baixa, seria uma formação de ombro, cabeça, ombro, que poderia ter a projeção dessa altura aqui, desse movimento, aqui para baixo dessa linha de pescoço, projetando aqui um movimento de baixo que pode buscar uma região próxima ali dos R$ 34,20 a R$ 34. Então essa seria a sinalização um pouco mais negativa para Vale 5, confirmando esse movimento de baixa. Não vejo
não vejo, tanto na Petro como na Vale, não vejo nesse momento um cenário mais favorável em termos de relação risco-ganho para a operação de compra de swing trade. Na sequência, BB Seguridade. BB Seguridade é ativo que a gente vinha na posição comprada, chegou a bater no objetivo no pregão de hoje, só que eu alterei esse objetivo tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, visto que o ativo gerou aqui um forte candle de alta na primeira hora de pregão. Então, uma expectativa é que pudesse dar continuidade, depois dessa movimentação para baixo, que pudesse dar continuidade a um movimento de subida aqui, seguindo para buscar um patamar mais alto de resistência no papel. No entanto, como gerou esse forte candle de baixa e perdeu a mínima do candle anterior no dia 60, eu optei por encerrar a posição logo na hora seguinte, no início da hora seguinte, no início ali das 12 horas, e optei por encerrar essa posição aqui na BBSE3. Na verdade, no decorrer dessas 12 horas, optei por encerrar essa posição da BBSE3, apresentando aqui um ganho, colocando aqui o ganho em cima da BBSE3, colocando aqui a planilha para que todos possam ver, 2,39% na operação foi o ganho. Isso representou um crescimento de 0,52% do capital total nessa operação. Depois disso, BBSE3, depois dessa operação do BBSE3, a outra que foi encerrada, encerrei várias posições no pregão de hoje, é a NBR3. Esse ativo que já tinha feito um movimento de subida, ele não chegou a bater no objetivo, foi lá em cima, já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1, e dentro desse movimento que ele fez aqui para cima, eu optei por encerrar essa posição, quando também começou a perder força ali no gráfico de 60 minutos, quando perdeu a mínima do candle das 12 horas. Na realidade, logo depois que perdeu aqui essa região de 15,49, deu uma pancada para baixo e começou a recuperar, eu optei por encerrar essa posição na NBR3. Essa posição nesse ativo ficou aqui representando um ganho de 1,38% e no capital total isso representou um crescimento de 0,3%. Depois disso, a outra posição aí foi que a gente encerrou no pregão de hoje, foi aqui da Braskem, BRKM5. A Braskem, esse ativo também se aproximou do objetivo que a gente tinha traçado na faixa dos 39,81. Ela já tinha batido nesse patamar, começou a recuar, eu alterei o stop dessa posição, tentando pegar também um objetivo, seja o stop e o objetivo foram alterados, tentando pegar um objetivo aqui por volta dos R$40, mas o papel terminou perdendo força. E depois que veio aqui para um movimento para zerar o ponto que foi num ponto de entrada que foi desse ativo, eu optei por encerrar essa posição na ação, praticamente aqui no 0 a 0, uma posição de 0,16%, capital total mais 0,03%. Ativo que, se perder a mínima no pregão de hoje, traz também a sinalização para se ter um movimento aqui para baixo. Abre a possibilidade de se buscar a compra ainda pelo gráfico de 60 minutos e proporcionar aqui alguma sinalização de fundo um pouco mais relevante pelo G60, trabalhando agora com um stop mais curto e também o objetivo, logicamente, um pouco mais curto em cima de uma posição aí mais rápida na Braskem. Depois de Braskem, temos aqui CEMIG 4 para ser comentada. A CEMIG 4 foi encerrada essa posição, ela abriu bem o pregão com alta, chegou a trabalhar em alta aqui em torno de 2,7%. Observe que pelo gráfico de 60 minutos, a primeira hora de pregão foi lá em cima, mas não deu sequência, não fez nova máxima, na realidade só veio perdendo força. Eu já tinha reposicionado o stop para baixo da mínima aqui desse fundo, mas quando foi perdendo força vindo para baixo do gap, eu optei por encerrar depois que esse papel perdeu a mínima deste fundo aqui, R$ 8,54, quando perdeu 8,54. Então essa posição foi encerrada, essa posição já foi com perda de 1,27% e essa perda representou uma redução de 0,17% sobre o capital total. Depois disso, no início do pregão, eu recomendei compra em SER3. Essa ação fechou com alta de 3,59%. A compra foi executada aqui na superação dos R$ 29,54, colocando aqui os dados dessa entrada, R$ 29,55, com stop em R$ 28,70, risco de 2,88%, objetivo em R$ 31,25. Carteira aqui usando 16% do capital total em cima dessa posição. Ela chegou a estar bem ainda no pregão, quase rompendo aqui o topo anterior em R$ 30,49. Então stop por enquanto aqui inalterado, fica aqui abaixo dos 28,71, expectativa que essa ação possa proporcionar a formação de um pivô de alta no gráfico diário e consequentemente buscar o objetivo da nossa posição. Depois disso, TOTS 3 recomendei compra de position trade. Estão colocando um gráfico semanal se ela conseguisse romper a máxima da semana anterior.
com stop abaixo da mínima da semana anterior, mas ela terminou não fazendo isso, se aproximou, vamos dizer, quase que bateu ali na trave, 31,90, ela teria que superar 31,92, mas ela não superou. Então, por esse motivo, ainda continua em aberto essa posição, aguardando, porque é uma posição para position trade, não é swing trade. Então, se ela conseguir superar esses 31,92, é uma das possibilidades de se buscar a entrada aí de position trade a favor de uma tendência de alta, seja pelo gráfico semanal, também pelo gráfico mensal, colocar o gráfico mensal aqui, pelo gráfico mensal na expectativa justamente dessa retomada da tendência de alta pelo gráfico mensal. Depois RADL3 fechando o pregão aqui, colocando um gráfico diário, fechando o pregão forte para cima com alta aqui de 3,13%, gerando um pivô de alta no gráfico diário, ficando um pouco mais esticado no gráfico de 60 minutos, mas optando aqui por uma possibilidade de entrada se ela gerar um recuo um pouco maior no G60, tentando pegar uma compra de fundo ascendente no G60. Eu anotei outros papéis nesse sentido, de se buscar a entrada lá pelo gráfico de 60 minutos, Nato 3, Multi 3, PK4, BRKM5, então são ativos que eu vou monitorar também no próximo pregão, com essa possibilidade de entrada com operações mais curtas. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.